Bom dia a todos. Vamos começar então, né, essa mesa, porque nós temos aqui 3 apresentações. Quero dizer que é um prazer, né, ter vocês aí para escutar esses 3 pesquisadores, que eu estava brincando antes aqui com eles, que o currículo é tão bom, né, a capacidade de trabalho deles é tão grande que ficou até difícil de resumir, né, fazer uma apresentação aqui. De toda maneira, os 3 têm plataforma Lattes, né, tem currículo Lattes, e depois, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre eles, podem acessar o currículo Lattes de cada um. Vou começar apresentando os nossos convidados de outra universidade. Temos aqui a professora Margarete Diniz, que ela é graduanda pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, psicanalista, professora associada de Psicologia da UFOP, coordenadora do Observatório de Pesquisa Educacional, líder de grupo de pesquisa Caleidoscópio, coordenadora do Programa de Pesquisa e Extensão, né, Caleidoscópio, participa de grupos de pesquisa e associação dedicada à pesquisa em educação no Brasil e também com grupos do exterior, incluindo América Latina e Europa. Integra aí o programa de pós-graduação da UFOP, portanto, e também o programa, de psicologia e o programa de pós-graduação em direito, né, que é no mestrado que ela trabalha lá. Tem pós-doutorado pela PUC Minas e também pela UFMG. Como eu disse, tem muito mais trabalho, né? Tem muito mais o que dizer a respeito dessa professora, que vocês podem depois acessar lá pelo Lattes dela. O professor Marcelo Ricardo Pereira é psicólogo também, graduado pela PUC Minas, é psicanalista, tem mestrado e doutorado em educação, com mais de uma pós-graduação, realizado tanto no Brasil como na Europa. É professor doutor de psicologia, psicanálise e educação do programa de pós-graduação e da Faculdade de Educação da UFMG. Realizou estágio docente em psicologia educativa na Argentina, por exemplo, né? E em psicologia, educação e desenvolvimento humano no Paraguai, no Uruguai. É professor visitante de cursos na Argentina e corresponsável por implantar um laboratório de psicologia, psicanálise e educação em Angola. Ele é bolsista do CNPq, professora também né? E pesquisador mineiro pela FAPEMIG, possui 13 livros, né, autorais e também organizado, entre autorais e organizado. Ele deixou lá no Lattes dele o nome de alguns, né? Entre eles, então, tem o nome atual do mal-estar docente, o outro é Quando a Psicanálise Escuta a Socioeducação, o terceiro, Que Quer um Adolescente, esse está em espanhol, né? E se dedica aí a alguns os temas, né, de estudo dele, psicanálise, educação, política, mal-estar docente e adolescência e socioeducação. A professora Margarete deixou também disponível, né, a área que ela se dedica, que é a educação, tem aí o trabalho com as professoras, mulheres também. Eu vou pedir que ela fale aí um pouquinho dessa parte que eu acabei cortando aqui da hora que eu fui abreviar, né? O professor Vanderlei Chiet Felipe, ele possui mestrado em educação pela PUC Minas, especialização em psicoterapia contemporânea pela UFMG, especialização em psicologia pela PUC Minas, graduação em psicologia pela PUC, foi coordenador do curso de psicologia do campus Coração Eucarístico da PUC Minas, presidente da Comissão Central de Pessoal Docente da PUC Minas, pró-reitor atualmente, né? Pró-reitor do campus em Arcos, da PUC Minas em Arcos, atualmente pró-reitor em extensão da PUC Minas, e professor titular dessa mesma universidade. Ele tem experiência na área de psicologia clínica e psicologia do trabalho, lecionando e supervisionando estágios no campo da orientação profissional e de carreira.
Atualmente, ele é doutorando em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da PUC Minas. Então, são estes os componentes dessa mesa, e é um prazer, então, nós temos, inclusive, 2 professores que estão em outras universidades, mas também fizeram o curso de graduação conosco, né? É um orgulho muito grande olhar para vocês dois, né? E lembrar da trajetória de vocês e ver, né, o que vocês têm feito pela área que se dedicam. E o professor Vanderlei é um colega já de algum tempo, né? Que a gente caminha juntos aí. Muito bem. Então, nós combinamos aqui com a Maria Eduarda que o ideal é que todos nós mantenhamos nosso microfone desligado enquanto eles falam. Eu vou passar a palavra primeiro para a professora Margarete, posteriormente para o professor Marcelo, e o professor Vanderlei, como é da casa, eu pedi que ele ficasse por último, né? Vamos manter aí nossa elegância, deixando nossos convidados falarem primeiro. Então, professora Margarete, com prazer, eu a convido para que assuma aí a parte do seu trabalho. Bom dia a todas, todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, atendendo ao convite do professor Vanderlei e da professora Ilka, que foram nossos professores na graduação, né? Com muito prazer que a gente atende a esse convite. E a gente tem já trabalhado em parceria aí, em bancas, né? Em outros eventos. Então, muito bacana estar aqui com vocês hoje. E Marcelo Ricardo é meu companheiro desde a graduação, né? Então, a gente vem também aí mantendo essa trajetória de trabalho juntos, né? E é um prazer estar aqui com o Marcelo nesse trabalho. Nós compartilhamos atualmente o grupo de pesquisa LEPSI, né, que é o Laboratório de Estudos em Psicanálise e Infância, e a nossa parceria na UFC, que é uma rede de estudos universitários em psicanálise e educação. Então, de certa forma, eu vou fazer um recorte aqui do trabalho que eu estou fazendo na Universidade Federal de Ouro Preto, que eu venho fazendo aqui há uma década, né? Somado aí ao meu trabalho na formação docente já há mais de 30 anos, né? Tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, eu fiz um recorte aqui, e vou ler o texto, porque a gente só tem 20 minutos, para não me perder aqui na apresentação. O que o campo psicanálise e educação tem a dizer sobre a diversidade e a diferença na formação docente? Quando constatamos no Brasil que, após mais de 2 décadas de formação docente efetivamente pró-inclusão, ainda escutamos um grande contingente docente afirmar que não estão preparados para lidar com a diversidade e a inclusão, bem como a reiterar em seus discursos práticas medicalizantes, excludentes e inibidoras do saber. Há que se pensar que a formação docente standard, né, uma formação docente padronizada, não está provocando um deslocamento subjetivo nesse discurso fixo. Sabemos que pensar na e sobre a diversidade e a diferença é pensar a relação entre o eu e o outro, pois ao considerarmos o outro, somos levados a pensar em nós mesmos, na nossa história, nas nossas crenças e valores. Pensar na diferença significa estabelecer comparações nesse par de opostos, semelhanças e diferenças. Ao considerarmos alguém ou alguma coisa diferente, estamos sempre partindo de uma comparação, geralmente ancorada em um certo padrão de comportamento, de inteligência, de beleza, de cultura, de linguagem, de classe social, de raça, de gênero, de sexualidade, bem como de condição física e mental. Nessa tendência, a padronização, em relação a um tipo ideal, tem provocado inúmeros mal-estares diante do desvio a esses padrões. Na formação e atuação docente no ensino básico e superior, tem ocorrido o mesmo, e precisamos buscar estratégias para que discussões acerca da diversidade, da diferença e da inclusão, as quais, de certo modo, já vêm sendo precariamente assimiladas ao longo dessas últimas décadas, possam ser realmente assumidas por docentes. Para a psicanálise, as imagens, os estereótipos e os preconceitos são fenômenos essencialmente imaginários, carregados de crenças e afetos que estão presentes tanto no plano social quanto no plano subjetivo.
O imaginário é o registro daquilo que se congela, da imagem fixada no espelho. Dessa forma, todos nós temos os nossos estereótipos e preconceitos. A questão é, o que fazemos a partir deles? O problema social começa quando, através desses estereótipos e preconceitos, estigmatizamos as pessoas, quando nós consideramos que o outro é desviante em relação às nossas crenças e valores, provocando a exclusão e a segregação desses sujeitos. A diversidade e a diferença, então, passam a ser um problema para a convivência humana. Freud revela que a cultura gera um fenômeno que é a fascinação pela própria imagem apresentada no espelho, o narcisismo. Nós amamos a nossa maneira de pensar e de ser e tendemos a procurar nos grupos aqueles que estejam mais próximos da nossa maneira de ver a vida. Nós procuramos a nossa imagem especular nos outros, e o narcisismo faz, então, com que nos afoguemos na nossa própria imagem. A psicanálise revela que, quando nós excluímos os outros, excluímos também a nós mesmos, pois é o outro que pode nos trazer a possibilidade de novos olhares a respeito de como somos, sentimos, pensamos. Quando excluímos esses olhares, excluímos a possibilidade de incorporarmos a diferença. Podemos pensar, então, que o que de fato vem sendo excluído na sociedade atual é a diferença, a singularidade, as exceções. Não podemos perder de vista que a diferença sempre esteve posta na nossa sociedade, pois é ela que nos constitui como sujeito. Do ponto de vista social, a luta pelo reconhecimento da diferença sempre esteve presente na história da humanidade, relacionada com a luta de grupos e movimentos que colocaram e continuam colocando em xeque um determinado tipo de poder, um determinado padrão de homem, de política, de religião, de arte, de cultura. Ou seja, esses movimentos sociais vêm interrogando os universais. A partir dos anos 1990, essa questão foi ocupando um lugar nos discursos da mídia, da psicologia, da educação, do direito, também da psicanálise, né? Bem como do discurso pedagógico. No caso da escola, a diversidade e a diferença foram durante muito tempo alvo de exclusão, resultando em classes e escolas especiais, em instituições totais, casas de correção, múltiplas repetências, evasão escolar e, mais recentemente, a exclusão no campo da inclusão. Ao proferir discursos como aluno de inclusão, né, esse de inclusão vem marcando a segregação que continua acontecendo nas escolas. Constatamos que muitos de nós, também no ensino superior, professores pesquisadores, não temos conseguido consentir com a diferença em muitas das pesquisas que fazemos, né? E não temos incorporado essa categoria em muitas de nossas pesquisas. Na formação docente, percebemos que também os professores ainda trazem e transmitem concepções em prol de uma visão idealizada de alunos e alunas, certos padrões culturais, cognitivos e sociais, a heteronormatividade compulsória, numa tentativa de universalizar discursos e conservá-los em sua suposta hegemonia. Contra os modelos de dominação vigentes em nossa sociedade colonial, patriarcal e capitalista, surgiram, então, os movimentos sociais de protesto e militância, exatamente na década de 90, que vem ganhando força, ainda que no viés identitário. Movimentos negros, indígenas, de pessoas com deficiência, de gênero e sexualidade passaram a interrogar os critérios hierárquicos que naturalizaram classificações e posições sociais. Motivados por uma leitura mais questionadora da diversidade humana, os grupos culturalmente dominados buscaram conquistar paulatinamente sua emancipação e continuam nessa luta em várias dessas áreas. Em relação à formação docente para lidar com essa gama de questões inerente às diversidades e diferenças, essa deve ser pensada para além da dimensão teórica estándar. A racionalidade científica, embora seja importante para os processos formativos e informativos, não tem modificado por si só
o imaginário e as representações coletivas negativas que se constituíram sobre os ditos diferentes em nossa sociedade. Nem tampouco tem conseguido interrogar os mitos inconscientes de docentes acerca da diferença. O conhecimento em si não altera concepções e mudanças de posição. É preciso levar em consideração o saber forjado na experiência e, para tal, considerar a dimensão subjetiva de cada docente diante dos efeitos que lhe causam, um a um, a diferença. Não há experiência possível sem que essa atravesse o sujeito. E nós estamos tomando, no grupo de pesquisa Caleidoscópio, o conceito de experiência a partir de Jorge Larossa e Walter Benjamin. Para nós, o grupo de pesquisa Caleidoscópio, a leitura psicanalítica da escuta de professores e professoras objetiva propiciar, por meio da pesquisa e intervenção, novas possibilidades de ensino e aprendizagem que viabilizem a inclusão escolar de sujeitos diversos, seja no ensino fundamental, seja no ensino superior, demonstrando ser possível um trabalho com o objetivo de localizar a posição do sujeito diante da diferença e da diversidade, provocando, assim, possíveis deslocamentos do lugar da impotência na atuação com seu aluno, um deslocamento de saber médico para o saber pedagógico, do discurso da culpabilização junto à criança e sua família, ou em relação à escola fracassada, para um lugar em que torna-se capaz de comprometer-se com seu desejo e com os destinos de um sujeito ali incluído. A oferta da escuta durante a formação docente, bem como a posteriori, em sua prática inicial em sala de aula, busca criar um espaço de troca e discussão em que os relatos de suas experiências e as dificuldades enfrentadas em sala de aula possam ser ouvidos e compartilhados com outros colegas, de modo que se produza um possível novo olhar e possíveis novos questionamentos sobre o seu fazer frente a seus alunos, uma vez que, não obtendo respostas fechadas sobre como deve proceder e se conduzir em sua tarefa pedagógica, é que o professor se vê lançado a criar seu próprio fazer educativo, pautado na singularidade de seu aluno, consentindo assim em sua condição de sujeito. Essa reflexão poderá nos levar a entender que somos múltiplos, mutáveis, imprevisíveis, fragmentados, fluidos, dissidentes, e que assim também é o autoconhecer para reconhecer o outro. E é assim também que é o campo da formação, que precisa transmitir a cada um, cada uma, a importância de se autoconhecer para também reconhecer o outro. Ainda que isso cause conflitos, mal-estares, adoecimento, padecimento docente, como o Marcelo vem colocando. Avançar na construção de práticas educativas que contemplem o uno e o múltiplo significa romper com a ideia de homogeneidade e de uniformização que ainda impera no campo educacional e interrogar, como eu já coloquei, o colonialismo, o patriarcalismo e o capitalismo, bem como a relação singular universal. A gente não pode perder de vista essa relação, né, do discurso singular no meio dessa universalidade escolar e da educação. Nessa perspectiva, adotamos o conceito de ética trabalhado por Alain Badiou, que pressupõe a ética como uma posição ligada ao sujeito, uma posição singular cujo estabelecimento de parâmetros é a verdade de cada um. A filosofia de Alain Badiou propõe-se a construir um lugar de pensamento em que diferentes tipos subjetivos, dados nas verdades singulares de seu tempo, coexistam. Mas essa coexistência não é uma unificação, e por isso é impossível falar em uma ética. Essa verdade de cada um pressupõe também o reconhecimento do outro, ou seja, dar conta do fato de que os outros pensam e agem de modo diverso do nosso, trabalhando aí o conceito de alteridade. Educar para a diferença é consentir, então, que todos somos diferentes em última instância, possibilitando-nos trocas e entendimentos acerca dos nossos limites e possibilidades. A tônica da prática pedagógica que considere a diferença
é o debate, o diálogo em alguma instância, mas também, em outras instâncias, precisamos considerar o confronto, não é? Porque também temos percebido que só o consenso não tem colaborado aí para que professores e professoras se desloquem desses discursos arraigados. Então, em alguns momentos, né, precisaríamos considerar o confronto quando discursos atacam os limites considerados aceitáveis pelo campo dos direitos humanos. Consentir, então, com a diferença pode impulsionar tanto ações que possibilitem a alteração da prática cotidiana de cada um e de cada uma, bem como a formulação de novas políticas públicas também nessa direção. Eu paro por aqui, não sei quanto tempo eu gastei, espero não ter extrapolado o tempo, e depois a gente pode debater aí, né, as questões. Obrigada. Muito obrigada, Margarete. Eu vi que a Maria Eduarda já mandou aqui no chat, né, a orientação de que os professores vão apresentar e, ao final, teremos um tempo aí para conversa, né? A conversa vai poder ser levantando a mão ou enviando a mensagem também pelo chat, a pergunta. Marcelo, agora é com você. Também gostaria muitíssimo de agradecer. É sempre bom voltar à nossa própria casa, né? Mesmo que seja virtualmente. Pedir desculpa um pouco pela rouquidão, que eu fui pego por um resfriado nessas férias, porque a gente resolve adoecer logo nas férias, e isso é muito triste. Mas, enfim, na UFMG as férias estão se dando agora, porque a virada do semestre está se dando agora. Então, Ilka, uma referência, uma perene referência para todos nós. Vanderlei, nosso novo colega de campo. Margarete, lutadora e batalhadora pelo campo junto comigo há muito tempo. E Maria Eduarda, que está nos assessorando aqui hoje. Cumprimentar também a todos que estão nos ouvindo. Eu vou compartilhar uma tela para também ser objetivo na... Espero que esse Teams não me cause problema. Eu gostaria que vocês me dissessem oralmente, porque a tela some para mim, se vocês estão vendo ou não a tela a partir de agora. Não? Sim, estamos vendo. Estamos vendo. Ok. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui sobre a psicanálise que praticamos na educação e seus possíveis equívocos. A Ilka gentilmente já nos apresentou, então já vou passar o que eu extraí para falar aqui hoje para vocês. Está recém-publicado num livro do GT Psicanálise e Educação, que foi de Rinaldo Voltolini e Rosiguski, e que da pesquisa em psicanálise e educação. Bem, vou abordar a partir do nosso testemunho, assim como a Margarete já iniciou aqui conosco. Eu vou fazer em 3 pontos, em 3 questões fundamentais. Vou abordar esses 3 pontos. A interface entre a psicanálise e a educação, com ênfase na constituição de uma disciplina específica na atualidade e sua orientação clínica para o sintoma. Um segundo ponto, a pesquisa e intervenção e as ações de extensão seguindo a orientação, né, a orientação para o sintoma, e encerrarei com os possíveis equívocos em que essa interface pode ocorrer, a interface psicanálise e educação. Vamos ao primeiro ponto. A questão da constituição da disciplina. Bem, a gente sabe que a psicanálise, e especificamente a sua clínica, elas vêm para criar condições para fazer as subjetividades se realizarem. Quer dizer, a psicanálise nasce com esse tônus. Daí a sua presença diferencial em várias práticas institucionais, desde o início do século XX, como a gente pode acompanhar na história da psicanálise, nas instituições hospitalares, judiciárias, artísticas, sociais, universitárias, prisionais e educativas. Freud foi muito afeito, foi muito estimulado, ou pelo menos estimulou bastante essa prática institucional da psicanálise. Em 25, ele vai dizer que a todo aquele que tem o direito de, uma vez nela experimentado, de exercê-la em práticas sociais, sem que os pobres de espírito ponham obstáculos nesse caminho. Freud vai dizer que os pobres de espírito seriam aqueles psicanalistas que queriam a psicanálise retida dentro do universo do consultório.
Bem, na história, a gente sabe que desde o início, a fase heróica da psicanálise, a gente contou com figuras fundamentais, como Eichhorn, como Benfeld. Para mim, o Benfeld é um teórico extremamente sagaz, assim, Freud marxista. A Anna Freud, evidentemente, filha de Freud, que tangenciou a questão da educação, Pfister, que trabalhou também, o pastor Pfister com a educação, e o Zuliger, entre outros. No Brasil, ela entra, a psicanálise e a educação entra com Porto Carreiro e Arthur Ramos e alguns outros que vão estabelecer uma psicanálise meio higienista ou eugenista do período ali da década de 20 e 30. Mas ao longo do século XX, a gente vai vendo a psicanálise da criança de caráter desenvolvimentista ganharem o Senado com Melanie Klein, com Winnicott, com tantos outros, com Spitz. Enfim, a gente vai tendo esse caráter desenvolvimentista e uma psicanálise dentro da psicologia do desenvolvimento, assim, compondo uma área da psicologia do desenvolvimento. Acontece que, a partir da década de 70, os estudos de psicanálise e educação vão se tornando independentes da psicologia do desenvolvimento e tornando uma nova disciplina. E a gente encontra essa nova disciplina fundada por Manoni, por François Dolto, por Jean-Jacques Fiou, por Cifali, por Annie Cordier, por Hebe Tísio, pela Luzuriaga, pela Bleichmann, pela Sarah Paim, enfim. Nós temos vários que vão introduzir uma disciplina independente. E no Brasil, a gente contou com Elizabeth Mocrege, com a Eleni Mersch, com a Cristina Kupfer, com o Leandro de La Jonquière, com a Sandra Almeida, os quatro primeiros aqui de São Paulo, a Sandra Almeida de Brasília, a Lourdes Ornelas da Bahia, a Maria Folber, o Jerusalinski no Sul, e nós, eu, Margarete, tangencialmente a Ilka, agora de forma chegando no nosso campo, o Vanderlei, e muitos de nós que compomos aí o universo da psicanálise e educação no Brasil. O que faz a psicanálise e educação? Bem, ela aborda a criança com problema, a inclusão de pessoas com deficiência, Margarete já sinalizou isso, o trabalho com a saúde mental e os transtornos globais de desenvolvimento e autismo no meio educacional, a psicanálise aplicada lida com adolescentes agressivos, violentos, em vulnerabilidade, em medidas socioeducativas, eu trabalho particularmente nesse campo, intervenções contra modos destrutivos de laço social, de sujeitos em condição de fracasso escolar, desistência e conduta antissocial. E, claro, também nesse campo, a oferta da palavra, da escuta, de outros tipos de intervenção que permitam a alunos, professores e outros sujeitos no âmbito educativo terem a chance de elaborar subjetivamente seus obstáculos pedagógicos, de transmissão e de gestão do impossível de educar. Muito repisado, o impossível de educar seria essencialmente o que o Kant inaugura com o governante e o educador, e o Freud acentua ou soma isso aos dois, o psicanalista. Então, as profissões impossíveis seriam a política, a educação e a psicanálise. Mas eu vou dizer mais. Os profissionais do impossível são encontrados em assistentes sociais, em psicólogos, em enfermeiros, em médicos, em especialistas em inclusão de sujeitos com deficiências, em desintoxicação de drogas, em reinserção de presos, em medidas socioeducativas, ou seja, são os profissionais que trabalham ou que atuam onde a sociedade ameaça se desfazer. É o que eu vou defender propriamente dito. Então, o prático da psicanálise e educação, essencialmente, vai operar com o sujeito do inconsciente, isso é sine qua non, e sua estrutura de equívoco. Vamos lembrar que todo inconsciente tem a estrutura de equívoco no sentido do furo, do xiste, do ato falho, de revelar uma verdade ali onde ela está subsumida, mas atua no sujeito, né? E uma dessas formas de equívoco é o sintoma subjetivo, quando ele aparece de maneira essencialmente mortífera e, por demais, ameaçadora da própria do vínculo educativo, como a Hebe Tísio acentua. Vejam vocês que, quando a gente fala de sintoma, não se trata do sintoma médico, que tende a reduzi-lo à resposta orgânica, mas ao psíquico ou subjetivo, esse do nosso trato, né, do nosso trabalho, que pode ser considerado
aspas, o que há de mais real cerrado em torno de um ponto preciso que é o que eu chamo de sintoma, a saber, o que não funciona, diz Lacan em 1974. Ou seja, o sintoma subjetivo ele tem estatuto de restrição e gozo, de interdição e de alguma obtenção de prazer sobre a forma de gozo. Ou seja, ele é uma restrição porque ele é uma disfunção ou algo que não funciona, mas, ao mesmo tempo, algo com o qual cada um de nós goza, cada um de nós tem uma forma, uma atração pulsional por isso. Bem, do ponto de vista da educação, temos que entender que a educar significa transmitir marcas simbólicas, visando inserir sujeitos no campo da fala, da linguagem e na tradição humana de conhecimentos acumulados e sistematizados. Ora, transmitir marca simbólica implica em renúncia pulsional, em resistências, muitas vezes sob as formas de sintoma. E é isso que é importante a gente salientar, que dentro da educação nós vamos encontrar esse operador formidável da psicanálise, que é o sintoma subjetivo. Qual que é o problema da educação? Bem, o problema da educação não é visar didaticamente a universal do ensino, desde o século XVII, com Comênios, ensinar tudo a todos. Disso não se pode, nem se deve escapar quando se busca inserir o sujeito na cultura. Mas o problema está em rechaçar tudo que diz respeito à sua singularidade, à singularidade do sujeito, ou ao que mais lhe concerne, né, que lhe é fundamental, que é o seu sintoma, quer dizer, é passar por cima do sintoma. Bem, e como a gente poderia intervir minimamente para problematizar e tentar reverter essa tendência de rechaço das subjetividades e do sintoma? Vamos ao segundo ponto. A pesquisa é intervenção e as ações de extensão orientadas para o sintoma. Vejam vocês que a gente trabalha com o princípio do xadrez freudiano, né? A gente sabe como começa o xadrez, como o jogo começa, como ele termina, e a infinidade de peças ou infinidade de movimentos ao longo do jogo é inesperado, né? São inesperadas as formas de julgar o jogo xadrez. A pesquisa e intervenção de orientação clínica, seja no campo da investigação ou da extensão, como aplicação e extensão do método clínico ao campo educacional, é o que a gente faz. Quer dizer, a gente leva o método clínico ao campo educacional, escolar, socioeducativo, etc. O que a gente faz? Acolhemos demandas referentes às manifestações no âmbito educativo do que não funciona, né, do sintoma, do mal-estar na cultura, de ordens sociais e subjetivas, de confrontos, de violência, ou seja, do que apresenta aos sujeitos no campo educacional. Acolhemos essa demanda, fazemos entrevistas com gestores para qualificar essa demanda, ou gestores, ou os coordenadores, ou os professores, ou quem quer que nos procure, né, em termos de laboratório. A Margarete falou agora que nós pertencemos ao LEPS, né, o Laboratório de Psicanálise e Educação de São Paulo e Minas Gerais. A gente acolhe essas demandas e abre espaços de fala, como diz Manoni, que é dar direito, liberar e dar direito à palavra. Então, a gente funciona em 4 momentos lógicos. O primeiro momento é o da queixa, porque quando a gente chega no ambiente educacional, há muita queixa sobre o que não funciona lá, né? Então, a gente tenta formalizar isso. A gente, no segundo ponto, busca a implicação dos sujeitos que estão envolvidos com a sua queixa, né? Que é a famosa frase de Freud adora, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, a gente tenta fazer esse trabalho de implicação. Buscamos, num terceiro momento lógico, as microsoluções, porque diante do caos, cada professor, cada adolescente, cada criança, cada coordenador, enfim, cada sujeito no campo educativo vai buscando solução, microsoluções para suas questões problemáticas que vivem. Então, é o que a gente faz a partir dessa frase bonita do Sartre, que é o que eu fiz com o que fizeram de mim, quer dizer, olha, o caos está,
o sistema nos apodrece, a escola não funciona, o espaço socioeducativo é ruim, enfim, nós não temos verbas, etc. Isso fizeram de mim. Mas o que eu fiz com isso, né? São as microsoluções. E a gente tenta, num quarto momento, politizar essas microsoluções, dando visibilidade a elas, né? E aproximá-las quando são similares para criar potência, vetorização e politização para, inclusive, influenciar a política pública. Como a gente faz isso? Através de entrevistas de orientação clínica, que, como diz o Miller, localizar o sujeito não é apenas avaliar-lhe a posição, nem apenas uma investigação para localizá-lo, mas também a mudança efetiva de posição, uma retificação das relações do sujeito com o real, é isso que a gente visa com as entrevistas. As observações de singularidades e não de regularidades, a gente trabalha com uma situação singular e tenta observá-la. E a gente institui o que a gente chama de micropolítica da fala, né? Que seria esse espaço de fala em que a gente vai tentar dessubstancializar, desidentificar e promover deslocamento de sintomas subjetivos. A gente se baseia numa técnica freudiana fundamental, num princípio de método freudiano do recordar, repetir, elaborar, né? O sujeito recorda em ato, né? Ele repete atuando e ele tem a chance de elaborar a partir de alguém que escuta. Lacan também nos ensina que a interpretação se dá ou no nível da citação ou no nível do enigma, e a gente pode dizer que a gente trabalha, em princípio, com a questão da citação, porque a citação eu uso o enunciado do próprio autor, né? Porque a gente não conta com a possibilidade de colocá-lo no enigma de cara, porque a transferência ainda não está desenvolvida, né? Então, a direção do manejo se dá da citação ao enigma e não ao contrário. Imaginem vocês que, se você fosse fazer uma análise com Lacan, por exemplo, você já estava tão transferido que o Lacan inseria um enigma na interpretação e você já se colocaria em trabalho. Mas nós não contamos com isso, quer dizer, as pessoas têm muita desconfiança sobre o que a gente está ofertando, até que essa transferência se estabeleça. Não procedemos, isso é importante, a interpretações, nós não fazemos propriamente a interpretação psicanalítica, e sim a intervenções, né? Ou a ter invenções, né? Nesse caso, a gente tenta buscar essas invenções dos sujeitos no seu micro-universo. Usamos também o diário clínico, que é uma prática de lá na fase heróica do Freud. O diário clínico tem esse sentido da pessoalidade do psicanalista entrar no jogo, né? Inclusive para poder atuar a partir dali, para ele pensar seus próprios lapsos. E a gente faz espaços de fala também da equipe para análise clínica da fala e do discurso, através do modelo indiciário, do Elkin Ramírez e do Galo. Vejam vocês que tão logo a gente faz uma intervenção no campo, a gente reúne a equipe para poder fazer um espaço de fala, porque aí a equipe se coloca como analisando. Eu, inclusive, toda a equipe, nós somos aí analisando para avaliar nossos próprios lapsos, né? E também promovemos espaço devolutivo nas instituições onde a gente vai, para ajudar a gestionar o mal-estar, a destravar os sintomas, a reconduzir os vínculos educativos, a politizar coletivamente as intervenções e a elaborar subjetivamente cada um. Bem, como diz Henrique Lohan, intervimos nos lugares onde os sintomas são recolhidos. Isso não quer dizer que eles sejam entendidos ou tratados, que deixam traços em alguns lugares. Bem, mas isso não é fácil, isso, na verdade, não se dá de forma simples, isso é uma batalha todo dia, né? Como a clínica também é uma batalha diária. Então, a gente vai também recolher alguns equívocos que eu acho importante trazer aqui para vocês, para a gente encerrar a conversa. No interior das instituições educativas, esse modo de intervenção vem contribuindo para restituir a psicanálise enquanto clínica fora dos domínios exclusivos dos consultórios. Buscamos que sua hermenêutica emancipatória, porque a gente considera a psicanálise uma hermenêutica emancipatória, não seja estanque, mas interveniente, não seja positiva, mas crítica, não imune às ambivalências, mas as transformando em trabalho. Para isso, erra-se ao não se evitar. Primeiro,
o efeito naturalizador da distinção entre normal e patológico, que teoricamente é problematizada e rejeitada pela psicanálise, desde Freud, mas por ela institucionalizada ou, no mínimo, ignorada quando aplicada ao campo educacional. Por mais que a gente tenha esse horizonte, ainda tem um efeito naturalizador das pessoas nos buscarem para saber o que é certo ou errado no meio educativo. E a gente, às vezes, se silencia ou ignora isso de alguma forma. Isso tem que ser problematizado desde a origem. Um segundo ponto, a repetição de certa aura desenvolvimentista de reduzir o professor a um adulto e a criança ou adolescente a um aluno, numa relação dual que oculta a própria escola, o sistema, os pais, a sociedade, a política. Ou seja, acaba que, na aura desenvolvimentista, a gente encerra a relação pedagógica entre professor e aluno, de maneira que a gente não coloca aí o campo onde eles estão, a questão social e política em que eles estão inseridos, como se isso não fizesse conta, e faz. Um terceiro ponto, que a gente percebe muito nas pesquisas dos nossos orientandos de mestrado e doutorado, o deslocamento de uma prática de escuta de si do outro, que a psicanálise permite no campo educacional, nesse contexto de intervenção, para o de uma observação impessoal, de forma a encontrar nos seus efeitos a acumulação de provas que validem cientificamente a psicanálise. Isso é um erro, para mim, crasso. Ou seja, as pessoas fazem pesquisa de psicanálise para reforçar os conceitos da psicanálise, e não para descobrir algo novo daquele objeto com o qual lida. Isso é fundamental. Então, pesquisas que revalidam cientificamente a psicanálise não precisa disso. O quarto ponto, o nivelamento de métodos da psicanálise e educação aos de outros fundamentos educacionais, né? A história da educação, a sociologia da educação, a pedagogia, enfim, e outros campos educacionais. Na verdade, a gente não trabalha com as regularidades discursivas, ou a gente trabalha menos com as regularidades discursivas e, essencialmente, com as singularidades discursivas. A gente está afeito ao um a um, ao caso a caso, e não ao estándar, como a Margarete sinalizou anteriormente. E, por fim, um outro equívoco é a formulação de soluções, conselhos, verdades oraculares, ao afirmar-se como último refúgio das insuficiências do discurso dominante, construindo certezas para o educador. Quer dizer, se a psicanálise está nessa condição oracular, ela foi demitida do seu lugar, de psicanálise propriamente dito. Freud é um entusiasta da questão da psicanálise e educação, apesar de que a gente sabe que politicamente ele estava fazendo isso em nome de sua filha, né? Nenhuma das aplicações da psicanálise suscitou tanto interesse, nem despertou tantas esperanças, e nenhuma, por conseguinte, atraiu tantos colaboradores capazes quanto seu emprego na teoria e na prática da educação, que para ele é o trabalho mais relevante da psicanálise. Ele fala em 5h33, eu encerro por aqui, fazendo um convite para vocês para o colóquio internacional do LEPSI, vai ser feito pelo LEPSI São Paulo, de 18 a 20 de novembro. Quem se interessar está já nas redes sociais, e também convido vocês a conhecerem meu último livro, lançado lá em Barcelona, que é O que Quer um Adolescente, estudos sobre sujeitos com problemáticas sociais. É isso. Uma vez. Muito obrigado, Marcelo. Passo, então, a palavra para você, Vanderlei. Muito bem. Como professor da universidade, mas também como aluno, assim, eu sou doutorando do nosso programa de pós-graduação em psicologia, né? E esse é um momento assim muito importante para mim, né? Eu escolhi esse campo para pesquisar, para desenvolver meus estudos e o meu trabalho de doutorado. E Marcelo e Margarete, agradeço muito pelas contribuições, né, me abrindo o campo e com muitos indicativos, né, de trabalho para fazer. Eu vou apresentar um texto a partir de uma pergunta.
Serão os professores os culpados pelo fracasso escolar e evasão precoce da escola? Eu começo com essa pergunta. Será que a culpa disso é dos professores? Então, alguns dados iniciais. No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, em 2019, constatou-se que mais de 50% das pessoas a partir de 25 anos não conseguiram completar a educação básica. É um número alarmante. Embora tenha ocorrido nos últimos 10 anos uma melhora na educação fundamental, com a matrícula de cerca de 99% das crianças entre 6 e 14 anos, constata-se uma queda abrupta na passagem para o ensino médio, o que explica porque a média de escolarização dos brasileiros esteja ainda em 9,4 anos, quando a expectativa seria de, no mínimo, 12 anos de estudo. Uma hipótese que tem sido levantada por pesquisadores é de que a evasão está com frequência associada ao fracasso escolar. Isso nos leva a perguntar, o que acontece na educação brasileira? As escolas estariam mal equipadas? Os currículos escolares estão defasados? Os professores estariam mal preparados para ensinar? Ou os salários pagos a estes educadores são insatisfatórios? Ou ainda, as famílias estão despreparadas para acompanhar a trajetória escolar de seus filhos? Perguntas e mais perguntas podem ser formuladas. E ao ler a obra dos educadores brasileiros, no século passado principalmente, essas perguntas todas aparecem. A Maria Helena Pato foi uma pesquisadora que se dedicou a estudar o fracasso escolar no Brasil. E ela assinalou que, durante muito tempo, atribuiu-se aos próprios alunos e às suas famílias as causas do fracasso escolar, tendo em vista ou os déficits intelectuais dos alunos ou a teoria da carência cultural das famílias. De modo especial, as crenças sobre a inferioridade atribuída aos negros, aos mestiços, aos índios e aos mais pobres justificava a exclusão dessa população das escolas públicas, e, ao mesmo tempo, que naturalizava a ideologia de que os mais aptos aprendem mais e ocupam melhores posições na sociedade. Então, isso tem tudo a ver com a questão da exclusão que vem sendo falada aí pela Margarete, pelo Marcelo. E a Maria Helena Pato chamou a atenção para os determinantes institucionais da produção do fracasso escolar, institucionais e sociais. Trazendo aqui a contribuição do Pierre Bourdieu, sociólogo francês, eu estudei bastante no meu mestrado em educação, a escola não toma como ponto de partida o capital cultural de seus alunos. De modo especial, em relação ao fracasso escolar nas escolas das classes trabalhadoras na França, Bourdieu já ressaltava que a escola representa um instrumento de dominação, reprodução e manutenção dos interesses da classe burguesa. Ele publicou, junto com o Passeron, um livro que se tornou famoso em 1970, chamado A Reprodução. Sem meias palavras, também Miguel Arroyo, professor da UFMG, agora professor emérito, comenta que a escola que fracassa é aquela dos trabalhadores, que pode se transformar na escola impossível. E aqui trazendo Paulo Freire, de acordo com Paulo Freire, o fracasso escolar é um problema social e politicamente produzido. Dessa forma, os alunos sentem-se desmotivados a aprender porque o que se aprende é para eles inútil, devido ao fato de não se aplicar os conhecimentos adquiridos na escola em sua vida. Essa é a grande tese, que atravessou a vida do Paulo Freire. E os professores, o que dizem? Com certeza são pouco escutados. Mas, em muitas ocasiões, têm sido responsabilizados pelo fracasso escolar de seus alunos. No entanto, quando se abre a oportunidade de fala, especialmente dirigida a alguém que não é portador de críticas elaboradas a priori,
surge com toda a força o mal-estar, atribuído, sobretudo, à perda da autoridade, à violência, ao surgimento da impotência no exercício da docência. De acordo com Ilka Ferrari, a partir de pesquisas realizadas em 2004, 2005, abre aspas, chama a atenção o desânimo dos professores, os esgotamentos advindos da sobrecarga de trabalho, o aumento da aposentadoria ou de licença de trabalho e as frequentes queixas. Fecha aspas. Então, eu passo a falar aqui do professor e o vínculo educativo, já citado pelo Marcelo. Freud, em prefácio à Juventude Desorientada de Eichhorn, 1925, e em Análise Terminável e Interminável, de 1937, afirmou que a educação, assim como a psicanálise, podemos acrescentar também, né, assim, o ato de governar também, né, é um ofício da ordem do impossível, mas não desvalorizou o papel da educação e apresentou ao longo de sua obra apontamentos que sinalizam perspectivas aos educadores. Mesmo não tendo publicado um texto específico sobre psicanálise e educação, no entanto, em vários momentos deu mostras de suas preocupações com esse campo. Em O Futuro de uma Ilusão, de 1927, né, Freud defendeu que a finalidade da educação é a instauração do princípio da realidade, permitindo que a criança renuncie ao seu modo de funcionamento, quase todo submetido ao princípio do prazer. Nesse sentido, segundo Rosa Mariotto, cabe ao educador propiciar à criança o acesso ao universo simbólico, ao civilizado, o que supõe sua saída da pura satisfação das pulsões, introduzindo-a no universo da lei, representado pela palavra do outro. Mônica Hammer, professora da UFMG, por sua vez assegura que, ao referir-se à renúncia pulsional, Freud reatualiza para o campo educacional questões referentes aos movimentos que marcam a entrada do homem na cultura. Ele considera que, pelo valor que a psicanálise atribui à palavra, nesse campo de conhecimento, o processo educativo não a dispensa. Pelo contrário, nele se crê que é por meio dela que o professor auxilia o aluno na superação de seus conflitos psíquicos. Constata-se assim que, neste caso, não se trata de qualquer palavra, mas daquelas que condensam autoridade, relação com saber e amor transferencial, o que faz toda a diferença, particularizando a relação professor-aluno. Essa é a questão do vínculo educativo que interessa discutir aqui, abordando os temas da autoridade epistêmica, do desejo de ensinar e da relação transferencial, tendo a psicanálise freudiana e lacaniana como referência, a partir de estudos que têm sido desenvolvidos por psicanalistas na Espanha e no Brasil, que eu vou focalizar aqui, mas isso está se espalhando pelo mundo. O vínculo educativo é abordado por Hebe Tício, psicanalista espanhola, já citado pelo Marcelo, e colaboradores, em uma publicação que traz importantes contribuições com o título de Reinventar o Vínculo Educativo. Valendo-se da perspectiva lacaniana, reafirma a proposição freudiana acerca da função civilizadora do vínculo educativo, no ato de transformar estudantes em cidadãos. Isso implica regular o gozo, ou, abre aspas, introduzir o gozo no vínculo social pela via do sintoma, de acordo com os modos socialmente aceitáveis, fecha aspas, citação de Tício. Na medida em que o discurso pedagógico opera com os ideais de cada época, ele institui formas de regular o gozo, permitindo ao sujeito obter um prazer regulado. Mas em que consiste o vínculo educativo e como se constitui? O vínculo educativo se estabelece com base em 3 elementos: o agente da educação, os conteúdos da educação, ou o saber, e o sujeito da educação. O agente da educação é aquele cuja função é causar o interesse, entre aspas, aquele cuja função é causar o interesse pelo legado cultural, pelo patrimônio simbólico que porta.
ele deve ser, assim, o primeiro a estar imbuído do desejo de educar, desejo oposto à homogeneização. Citação de Ilka Ferrari. O educador costuma ser identificado, em geral, como aquele que oferta uma série de conteúdos concretos. Mas a verdadeira oferta é a de um lugar necessário para permitir abrigar a particularidade de cada educando. O saber que o agente porta é o que define formalmente o vínculo educativo. Segundo Tício, é importante que se tenha clareza de que a educação, que tem uma função civilizadora e que abre horizontes ao sujeito, determinando em grande parte como será o seu futuro, se faz pela transmissão e apropriação do saber. Importa, assim, resgatar e reafirmar os processos que, do ponto de vista da psicanálise, são fundamentais para a constituição do vínculo educativo: a autoridade epistêmica, o desejo de ensinar e a transferência. Se o saber não se transforma em autoridade epistêmica, o que resta é uma suposta relação entre dois sujeitos, centrada imaginariamente, gerando uma competição em que cada lado vai buscar exercer o lugar de quem dita as regras. Nós vemos com frequência, né, isso acontecer recentemente em um projeto de extensão. A coordenadora do projeto foi a uma escola de uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, encontrou os professores na sala de professores e os alunos no pátio. E ela perguntou: não está havendo aula aqui? A gente deixa os alunos livres, eles não querem ir para a sala de aula. Quando a gente força os alunos a ir para a sala de aula, eles agridem a gente. Essa foi a cena que ela encontrou. O que sustenta esse marco é o desejo do educador, que se dispõe a atender às particularidades do sujeito, que supõe tolerar certo não saber, devendo, no entanto, saber de sua especialidade. Entra em cena, então, a autoridade epistêmica do profissional da educação, que ativa o vínculo educativo e permite a ocorrência da transferência, a qual se baseia em uma suposição do saber. Constata-se, assim, que a autoridade epistêmica é outorgada. Essa autoridade, no lugar de agente, estabelece os limites e exerce a função não de interrogar o sujeito sobre o que ele quer, mas de colocar em campo o próprio desejo, causando um interesse pelo legado cultural, pelo patrimônio simbólico que porta. Ferrari. O processo de transferência que se dirige ao educador, ou a um traço deste, completa a tríade do agente da educação: afirmação da autoridade epistêmica, existência do desejo de educar e capacidade de despertar o interesse do educando, intrometendo-se em suas marcas via transferência que se produz na convivência com o aluno. E isso tem função de causa que leva a trabalhar. Mariotto confirma que o processo de transferência assume um lugar central na educação, comentando que aprender supõe sempre aprender com alguém. Está convicta de que a transferência é a mola propulsora do processo ensino-aprendizagem, da educação infantil até a universidade. O sujeito de educação tem uma participação decisiva nesse processo. Cabe ao agente o papel de causar-lhe o interesse. Para isso, esse professor educador precisa estar interessado, motivado, causado. Se sua função é de tornar atual o legado das gerações, para que o sujeito possa encontrar seu lugar, ele não ignora que não se consente a isso espontaneamente. O sujeito sempre pode dizer não. Na realidade, como bem enfatiza Tício, abre aspas, a educação é uma oferta que aspira a criar consentimento, mas, por vezes, este não se dá. Desde Freud se sabe que nem tudo é educável. O sujeito pode não estar disposto às renúncias que a função educativa exige. A renúncia pode se fazer se há um reconhecimento no presente e uma promessa no futuro com a qual o outro compromete seu apoio e outorga a confiança.
é possível se repensar o fazer professoral, não como mera reprodução do saber, mas como exercício da autoridade epistêmica, em que o agente se torna o causador da busca e construção do saber, via desejo de educar que se opõe à homogeneização. Ilka Ferrari, em sua escuta de professores na universidade e nas escolas de ensino médio, sobre as dificuldades do exercício do ofício docente, constata que a autoridade epistêmica está em queda e, na ausência dela, degrada-se o estabelecimento do vínculo educativo. É preciso demarcar que a autoridade epistêmica não é fruto de imposição ou sedução, mas de trabalho que faça laço a partir do desejo do educador e seja reconhecido e consentido pelo educando, abre aspas, como sinal de um desejo que o levará à renúncia de algumas satisfações imediatas, na direção de laços que o possibilitarão estar junto na solidão que lhe é inerente. Citação de Ferrari. Por fim, há um relato de algumas conversações, focando especialmente o mal-estar dos professores. Em um artigo que é resultado de pesquisa de doutorado, Margarete Miranda e Santiago, doutorado feito na UFMG, as duas abordam a questão do mal-estar do professor diante da criança, considerada problema, e utilizando as conversações como recurso metodológico em escolas públicas de Belo Horizonte. Então, elas puderam dar voz aos educadores sujeitos das investigações. Tal dispositivo, criado em consonância com o referencial teórico-prático da psicanálise, aposta na produção do inédito, a partir do que Jacques Alain Miller denominou de associação livre e coletivizada. Elas são conhecedoras de que, no campo da educação, tem sido usual o enquadramento do aluno como um problema, ou do professor como incapacitado para educar crianças impossíveis, entre aspas, embalsamando os sujeitos, petrificando-os, atormentando-os. E com o uso das conversações, através da experiência com a palavra, abriu espaço para que os participantes colocassem em cena enunciados que expressavam sujeitos destituídos do agalma, necessário na relação professor-aluno-saber, evidenciando momentos em que o mal-estar toma conta e suprime o desejo de ensinar, destituindo o professor da função educativa, que colocaria o aluno na relação com o saber. E nos dizeres de Miranda e Santiago, abre aspas, o mal-estar paralisa o professor e a cadeia se repete, fechada nos pressupostos de professores impotentes que não sabem ensinar a alunos problema que não aprendem. Fecha aspas. Elas favoreceram também encontrar professores que não abriram mão de seu lugar na função educadora e se dispuseram a enfrentar os desafios. Tais professores diziam da possibilidade de deixar fluir as invenções criativas em processo educativo inovador e responsável, pois causados pelo desejo de aprender e ensinar para além do repasse de conhecimentos e a imposição de autoridade frente ao saber. Surgiram, abre aspas, produções inéditas em que o desejo de ensinar sustenta uma prática que tira a criança do lugar, como disse uma professora. Retirada do lugar de problema, a criança pode encontrar na escola um lugar que lhe desperte o desejo de viver. Fecha aspas. Marcelo Pereira, que está aqui nesta mesa, em um artigo cujo título é por si mesmo inquietante, os profissionais do impossível, mas que o bom leitor entenderá que é alusivo às profissões impossíveis citadas por Freud, afirma que a ordem desta impossibilidade, quando evidenciada, requer análises cuidadosas, porque supõe relações de poder e suas insuficiências. Restam, então, incertezas, desilusões e mal-estar civilizatório próprio da arte de educar,
os quais os educadores batizam como, abre aspas, falta de limites, condutas associais, zombaria, agressividade, violência, fracasso escolar, inclusão de pessoas com deficiências, alunos que não querem saber nada, fecha aspas. Essas autoras, voltando às duas, Miranda e Santiago, apoiam-se Lacan ao tratar da importante questão do manejo do tempo durante as conversações, no que ele desenvolveu como um instante de olhar, o tempo para compreender e o momento de concluir, que acontece no processo. No caso da pesquisa, os pesquisadores identificaram os 3 momentos. Primeiro, a denegação, em que o professor não se implica na problemática que ele mesmo vive, no seu exercício de educador. Esse seria o instante de olhar. Segundo, a subjetivação, em que o professor se interroga diante das situações que o paralisam, envolvendo-se no problema. Esse seria o tempo de compreender. Terceiro, a reconciliação, em que sobressai o desejo de ensinar e a disposição de buscar soluções. Esse seria o momento de concluir. Ruth Cohen, psicanalista e professora na UFRJ, relata outro trabalho desenvolvido em uma escola não pública, mas gratuita, também no Rio de Janeiro. Essa escola recebia alunos, a maioria da favela da Rocinha. Então, esse trabalho foi feito por representantes de 2 laboratórios, o Aleph e Psicanálise e Educação, criados por psicanalistas para tratar de questões envolvendo a educação. Foram promovidos encontros com a participação dos professores, da coordenadora da escola e de um secretário. Foi percebido que, abre aspas, o estresse havia tomado conta do ambiente escolar, fato explicitado pelos professores através de ameaças verbais em tons estridentes e irritantes para tentar manter a ordem, fecha aspas. Tudo indicava que o ódio e a agressão perpassavam em todos os momentos, fazendo com que a violência se tornasse lugar comum na escola. Destacava-se nas falas dos professores a impotência, o desamparo e até mesmo desespero diante dessas situações. À medida que se cria abre aspas, espaço de acolhimento do mal-estar docente e as vias possíveis de tratamento do real da educação pela circulação dos discursos, educadores e psicanalistas criam espaços de troca e buscam saídas para os seus impasses. Para concluir, eu faço uma citação de uma frase muito interessante. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Essa frase é de quem? Do Paulo Freire. Escreveu essa frase em 1969. Bom tempo, né? Então, essa frase de Paulo Freire denuncia duplicidade de tratamento do qual os professores, de modo especial da educação básica, são alvos. Segundo ele, a desvalorização desses profissionais praticada diariamente pela sociedade, a baixa remuneração, seu desprestígio na escala social, a sua responsabilização pelo fracasso da educação, contrastam com a idealização da profissão. Concluindo, a vivência do mal-estar, da desvalorização, da impotência e do adoecimento passa pelo acolhimento e escuta desses sujeitos que lutam diariamente para exercer o ofício de educadores, para que não desistam desse ofício e possam vir a encontrar nele outros sentidos. E aqui eu encerro essa minha fala. Esse artigo foi produzido por mim e pela professora Ilka Ferrari. Bom, muito obrigada, professor Vanderlei.
Eu acho que, assim, estamos diante de 3 excelentes considerações sobre o assunto. Estamos dispostos aí agora à discussão, abertos à discussão. Mas, Margarete, escreveram aqui pedindo seu texto. Tem jeito de você me mandar e eu ficar como referência para quem quiser procurá-lo? Eu te envio o e-mail. Ok. O Marcelo tem o PowerPoint, mas se você também quiser me mandar, Marcelo, o texto, né? E a gente fazer um bom uso e passar para os nossos alunos aí esse trabalho, tá bom? O Vanderlei tem intenção de dar uma melhorada aí para buscar publicar, né? Muito bem, Maria Eduarda, tem questões aí? Então, gente, primeiramente, né, foi muito bom as considerações de todo mundo. Não apareceram questões, como a Ilka já falou, né? A Maria Luísa solicitou o texto da Margarete, que ela achou muito rico. E também pediram o PowerPoint, mas também a gente está deixando gravado, né? Vai estar disponível no YouTube, então quem quiser dar uma olhada lá depois, reassistir com calma. Eu vou trazer, eu estou assistindo aqui também, aproveitando a mesa, e eu queria perguntar a vocês sobre, vocês falaram um pouco assim, né, dos alunos, do não interesse dos alunos, mas eu queria saber como a psicanálise ela enxerga os alunos muito disciplinados também. Eu faço estágio em uma escola e às vezes eu sinto que os professores cobram muito que os alunos fiquem sentados o tempo inteiro. Eu faço estágio numa escola que os alunos ficam até 6h40 dentro de uma sala de aula, com a Covid, né, com o distanciamento, eles não podem ir para o recreio, não tem o momento de correrem, assim, só em algumas aulas. Então, como que é essa questão, assim, daquele aluno muito disciplinado também, daquele aluno que tem que sempre estar na cadeira, sentado o tempo todo? Quem começa aí? Eu posso começar, Ilka. Hum, Eu acho que há um conceito equivocado de disciplina por parte de muitos professores. Né? O que seria disciplina? Para que serve a disciplina? Né? Serve para controlar as pessoas? Serve para mandar nas pessoas? Para usar as pessoas como se fossem robôs? Não. A disciplina está a serviço dos objetivos e do que se pretende fazer. Então, para cada atividade, a disciplina varia. Há momentos em que os alunos precisam conversar, discutir, precisam fazer encenações, uma série de coisas. Né? Há outros momentos que é preciso se calar e escutar um outro que fala. Não é? Então, para cada momento, a disciplina tem uma função, mas essa função sempre está a serviço da participação, da aprendizagem. Então, me parece que esse tipo de disciplina que você citou aí se baseia num conceito equivocado, conceito de controle, não de aprendizagem, de participação, não é? de construção de alguma coisa. Margarete, Marcelo, querem dizer algo? O que me chama a atenção aí na questão que a Maria Eduarda coloca, e que talvez tenha gancho aí com o que o Vanderlei trouxe, é que historicamente essas crianças que são consideradas simples. Margarete, está bem baixinho sua voz. Chega mais perto do microfone. Ok. O que chama atenção é que parece que essas crianças que são consideradas aí indisciplinadas até hoje são as mesmas que a Helena Souza Pato detecta lá atrás, né, quando ela vai trabalhar a questão da escola como fracasso escolar, né? Na verdade, esse público ele tem se repetido ao longo da história, né? Crianças negras, pobres, periféricas, né?
E me chamou muita atenção quando o Vanderlei deu o exemplo dos professores em sala de aula e os alunos lá fora, né? Eu fiquei me perguntando que alunos são esses que, de novo, não querem estar na sala de aula, né? Esse público, ele tem marcadamente excluído, né? Desde sempre, ou por métodos, por técnicas pedagógicas, ou por essa desistência, né, entre aspas, aí, dos professores em ensinar essas crianças e adolescentes, né? Então, eu acho que tem uma questão aí que a gente, principalmente no campo da psicanálise, a gente ainda precisa enfrentar melhor, né? Como a gente vai lidar com essa questão do racismo estrutural, que faz parte da história do Brasil e que, de certa forma, parece que a gente também ainda não considera essa questão na intervenção que a gente faz, né? Então, fiquei pensando um pouco por aí. Maria Eduarda, vou te dar um exemplo a partir da nossa intervenção. Veja... Só um minutinho, Marcelo. Vanderlei, desligar o microfone dele, que está fazendo muito ruído. Da intervenção, vou te dar um exemplo. Nós fomos a uma escola que recebia alunos da favela local, era uma escola num bairro de classe média, mas recebia os alunos de uma favela e, de repente, eles nos convidaram por essa causa. Os alunos eram muito indisciplinados, não ficavam dentro da sala de aula, confrontavam o professor, eram muito violentos, e, enfim, não se adaptavam e aquelas coisas que a gente já sabe. Nós acolhemos, é curioso, porque nesse momento, quando nós acolhemos, a fala de todos, porque nós colocamos um espaço de fala com todos, com cantineiros, com as pessoas dos serviços gerais, com os adolescentes, com os coordenadores, professores, etc. E, no primeiro momento, um professor vira e fala assim, essa escola é a favela. Aí, quando ele fala a escola é a favela, você guarda o axioma. Olha, essa escola é a favela. Em seguida, outro professor fala assim, na verdade, o problema é que a favela está sem comando. Então, quando você, nas duas frases, e a psicanálise vai trabalhar com esses enunciados, que saem assim do calor das oposições, essa escola é a favela e a favela está sem comando, em referência ao tráfico de drogas e etc., que estava sem comando na época. Então, a gente só faz a citação. Essa escola está sem comando? A favela está sem comando e essa escola é a favela. A escola está sem comando? Isso abre um cenário para discussão, para, inclusive, verificar que os meninos não estão dentro da sala de aula, os meninos e as meninas não estão dentro da sala de aula porque eles são confrontados o tempo todo com professores que dizem assim, você vai ser lixeiro, você só vai ser balconista, você não vai ser mais nada, então você está sempre excluindo esse menino. E, curiosamente, como a gente faz espaço de fala com esses meninos, esses mesmos meninos viram e dizem que eles gostariam que a escola tivesse disciplina. Assim, a gente não sabe se deve entrar ou não com uniforme, a gente que é só uma hora de tolerância, a outra hora é uma hora de tolerância. Aqui a gente não sabe bem, o comando da escola não diz muito claramente para eles como é estar nessa escola. E eles querem alguns significantes mestres fundamentais para funcionarem ali. Eu lembro de um menino, especificamente, que era o líder da desorganização da escola. Ele era o líder desorganizador dos meninos, ele era muito silencioso, muito tranquilo, muito na dele, ele nunca entrava dentro da sala de aula. Ele ia para a escola, ele ia todos os dias para a sala de aula, para a escola, mas não na sala de aula, e ficava ali numa cadeira perto da cantina. E num dia que eu cheguei, o que eu fiz? Eu peguei uma cadeira e coloquei do lado dele, sem falar nada. Sem discurso moralista, sem discurso de educador, sem nada. Só sentei do lado dele. Que a gente aprendeu com Lacan que o sujeito empresta, que o analista empresta sua pessoa, sua palavra e não o seu juízo. Isso é fundamental de entender. Que nesse momento, eu sento do lado dele, ele me olha com aquele olhar assim estranho, não falamos nada. Nem eu, nem ele. Ficamos ali nos tolerando por algum tempo e pronto. A partir dali, ele admitiu que os seus subordinados, os seus influenciados, indisciplinados como ele, que usavam droga na escola, etc., fizessem parte dos espaços de fala. Ele não foi,
mas ele liberou que os meninos fossem. É curioso isso. Quer dizer, houve um consentimento porque algum ato se fez que o deslocasse minimamente dessa posição de confrontador. É como se ele dissesse para mim, olha, pode ir lá naquele, que aquele eu confio, que aquele dá. Quer dizer, os meninos estão buscando alguma coisa que faça com que vale a pena estar ali. Não chegaram outras perguntas ainda e eu fiquei curiosa, né? Aqui imaginando, vocês teriam alguma pergunta um para o outro a partir do que vocês ouviram? Eu percebi, por exemplo, que a hora que o Vanderlei começa com aquela pergunta, a Margarete está muito atenta, ficou bastante atenta, né? Vocês teriam alguma pergunta um para o outro? Eu tenho, mas eu gostaria de ouvir vocês. Eu achei interessante o título, né, pergunta do professor Vanderlei em relação à questão dos professores, e quando você faz a referência ao Paulo Freire, né, que gostaria de valorizar aí toda a carreira docente, mas também os filhos não poderiam ser professores, né? Não os dele, mas de todos, né? Então, assim, como é que você pensa essa questão hoje, Vanderlei, da desvalorização docente, né, que é cada vez mais contundente, um cenário político aí que está bastante desalentador, né, dessa carreira, e como que você está relacionando essa questão do fracasso aí da escola em relação aos professores, se você está afirmando que realmente esse fracasso está passando por um fracasso da docência, né? Por um completo fracasso aí da carreira docente. Se é isso mesmo que você está afirmando aí no seu trabalho. Margarete, quanto mais eu leio sobre a escola atual, né, sobre dados de censos, levantamentos, né, sobre incidentes ocorridos em escola, né, como esse que eu citei, lá de uma cidade, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Quanto mais eu vejo, mais eu percebo o desespero dos professores. Né? Como outros profissionais, né? Existem áreas clássicas, né? Assim, de indústrias, empresas, em que os profissionais adoecem. Né? Mas o adoecimento entre professores é grande demais. Há alguns anos atrás, eu li uma estatística na cidade de São Paulo, capital. O número de professores que se afastaram, né, por um dia, dois, eles colocaram lá o número de professores por questões de saúde. Era enorme, era fantástico. Nós temos escolas que ficam sem disciplinas, determinadas disciplinas, porque faltam professores naquelas disciplinas e os professores adoecem, se afastam. Então, o aluno fica sem as disciplinas ao longo do ano. E o que eu estou vendo é que as soluções pedagógicas, puramente pedagógicas, não resolvem. Ensinar o professor metodologias ativas, ensinar o professor formas de comunicação, assim, uso de tecnologias, não resolve. Não só porque muitas escolas até nem têm esses recursos, mas não resolve porque falta uma coisa fundamental. O professor poder acreditar nele mesmo, ter o desejo de ensinar, e poder estabelecer outro tipo de relação com os seus alunos. Nós temos visto aí algumas soluções assim terríveis, né?
como, por exemplo, militarizar todas as escolas de educação básica, transformar tudo em quartéis. Há 2 semanas atrás, nós vimos um episódio aqui em Belo Horizonte, do que isso resulta, né? O Colégio Militar aqui de Belo Horizonte foi treinar os alunos para receberem uma autoridade militar e deixar os alunos 3, 4 horas em pé no sol. E os alunos passaram mal, desmaiaram, caíram, precisaram ser atendidos. Do ponto de vista do diretor do colégio, isso é só um treinamento. Um pequeno treinamento pelo qual os alunos devem passar. Então, quando eu comecei a tomar contato, né, com esse novo tipo, né, né, que a psicanálise tem proposto, né, não é tão novo assim, mas eu tomei contato há menos tempo, né? Quando eu fiz o meu mestrado em educação, eu estudei muito Bourdieu, né? Assim, mas nada de psicanálise, né? No meu mestrado, a psicanálise não era admitida, né? Só sociologia. Bom, então não tinha jeito, né? Desenvolver outro tipo de trabalho. E agora eu né, comecei a perceber que era possível, né? Assim, pela psicologia, né, pelo programa de psicologia, me dedicar à educação, né, pela via da psicanálise. Né? Então, eu acho que não é um trabalho fácil, né? Provavelmente, né, assim, encontra muitas resistências, né? Mas, por outro lado, eu acho que é a via possível, a via na qual eu começo a acreditar. Ou seja, escutar os professores, né? Poder escutar, abrir espaço de fala, né? E não trazer receitas prontas. Vanderlei, eu acho que o Marcelo está querendo falar um pouquinho a partir da pergunta que a Margarete fez, não é, Marcelo? Ou eu entendi errado? Não necessariamente. O que talvez eu gostaria de argumentar é que talvez tenhamos que sair, deslocar um pouco dessa discussão do fracasso escolar da década de 80 para o mundo digital de hoje. Nós temos que fazer A Marilena Souza Pato fez um ótimo serviço porque ela deslocou a psicologia daquele lugar, daquele cenário unívoco de estabelecer o psicologismo, educação, etc., e mostrou como o fracasso social era de caráter social. O fracasso escolar era de caráter social. Mas ela também julgou a criança com a barriga toda fora, enfim, ela julgou tudo com a bacia toda fora. Por quê? Porque naquele momento é como se ela também desconsiderasse a possibilidade da psicologia, o que ela teria de poder ou de potência para poder analisar isso. Talvez hoje tenhamos que deslocar um pouco e não falar tanto desse fracasso escolar, mas uma certa desidentificação com a escola ou com a instituição escolar que a gente tem vivido, que a gente viveu ao longo de todo o tempo, mas mais agora numa era digital. Quer dizer, estamos com sujeitos que se constituem sob uma forma extremamente nova para nós, para todos nós, uma concepção nova que vai se instituindo por uma hiperimaginarização da vida. E talvez isso tenha efeitos na própria forma de escolarização e de identificação do sujeito com os organismos institucionais, educacionais de uma maneira geral. Eu acho que a psicanálise, se estiver atenta a isso, e não buscando um essencialismo necessariamente subjetivo, coisas que não tem nome, ela estaria muito afeita a entender as formas de subjetivação no mundo digital, na sociedade educacional como um todo, como a gente está vendo agora, e como esses sujeitos têm a dizer a partir desse lugar. Eu acho que isso muda completamente o paradigma do fracasso escolar. Aí eu também fiquei com uma questão que é o seguinte, sabe? A gente fala muito em psicanálise, né? Que a gente está aí na prevalência do imaginário, como você acabou de falar, né? Que a gente tem um clínico simbólico, muito bem, né? A gente tem falado isso.
consequentemente, eu fiquei me perguntando aqui se não caberia, então, em determinado momento, que os professores também fizessem aquela pergunta que o Freud fez para Ana O, sabe? Marcelo, né? Qual é a sua responsabilidade no desordem da pesquisa, né? Eu acho que há momento em que é importante que o professor também faça uma pergunta dessa. Né? Não sei o que vocês pensam disso, mas ela é muito válida. Qual é a nossa responsabilidade, né? Naquilo que a gente queixa, né? A partir daquilo que a gente queixa. Essa mesa, acho que é um propósito de fazer pensar sobre isso também, né? E se a gente, voltando à questão aí do simbólico, né? Margareth trouxe a diferença como um fator muito crucial, né? Inclusive como um fator de segregação, né? Vejam bem, se nós estamos num declínio simbólico, é com o simbólico que a gente instaura a diferença, é com a linguagem, né? Quando a gente é introduzido no mundo da linguagem, nós somos introduzidos no mundo da diferença. E foi isso, né, que a psicanálise ensinou, ensinando o tempo todo. Como é que pode ficar, então? Veja bem, vivemos num mundo onde tem um certo predomínio aí do imaginário, né? Consequentemente, um declínio do simbólico, consequentemente, um declínio da capacidade de lidar com diferenças, com muita dificuldade, consequentemente, de fazer perguntas. Como é que vocês veem isso, né? Na experiência que vocês têm tido aí com os laboratórios, as pesquisas, vocês encontram, né, os professores se perguntando também sobre a questão deles, a implicação deles em todo esse processo? Costumo dizer, Ilka, que o declínio do simbólico e a prevalência do imaginário faz retornar a virulência do real. Quer dizer, é o real que vem porque o imaginário ele não dá conta de recobrir esse real e ele vem virulento. Ele vem carne viva. Né? Então, ele vem dessa maneira muito radical, que é o que nós estamos vivendo hoje, de alguma forma. Quer dizer, o imaginário não consegue recobrir porque ele é evanescente. Né? Ele aparece, ele infla e desinfla muito rapidamente. Então, é o que nós temos vivido hoje. Então, quando a gente... E eu tenho aprendido que perguntas como essa, de implicação do sujeito, requer um tempo. Né? Como ele fez a Dora, né? Qual a sua responsabilidade nisso no qual você se queixa? Quando ele pergunta isso, ele só perguntou depois de um tempo de transferência, depois de um tempo lógico em que as queixas são apresentadas de modo imaginário, nessa inflação imaginária. As queixas são apresentadas e as pessoas precisam dessa catarse de apresentação de coisas para, num momento de decantação, o sujeito possa ser interrogado como ato, porque se essa pergunta surgir de cara, nada vai acontecer. Dificilmente algo vai acontecer propriamente, porque as pessoas não se sentem nem tão pouco implicadas com aquela causa. Na pesquisa, no que a gente tem feito, num dos trabalhos, inclusive, Vanderlei, eu vou dizer, mais do que dizer do mal-estar docente ou de como esses professores estão afastados, é os usos que esses professores têm feito desse afastamento. Assim, muitos professores, inclusive, vão utilizá-lo porque, desimplicados, ou uma vez não buscando as suas resistências e seus sintomas, eles vão mais produzir alguma maneira de sintoma para poder se desimplicar do que necessariamente estão vitimizados pela causa. Então, é importante salientar que talvez a gente tenha que ter bastante escuta para não endossar um certo discurso vitimista que a sociologia, a pedagogia e mesmo a história da educação vem fazendo há algum tempo, mas tentar aguçar para entender que esses professores fazem usos dessa forma de estar, fazem uso dos seus sintomas. E a gente precisa estar lá para escutar isso. Porque a gente escutando é que a gente tem a condição de propiciar, se é que conseguimos, propiciar algum deslocamento subjetivo nessa fala fixada, nessa cristalização de gozo, que a gente encontra muito nas queixas. Por isso, essas implicações vão colocando o sujeito no outro patamar, ou pelo menos vai buscando colocá-los de maneira que eles não fiquem fixados, cristalizados nessas maneiras de gozar que se repetem indefinidamente na educação. Como diz Margareth, há 30 anos ela escuta os professores fazendo esse mesmo percurso e se queixando de que não estão em condições ou que não foram educados para isso, não foram preparados para isso, etc. No fundo, fazemos uso disso, e a gente tem que descortinar esses usos. Às vezes não leva em nada,
A maioria das vezes não ocasiona nenhuma grande mudança, mas para alguns vai ocasionar. E a psicanálise trabalha com esse 1 a 1, e é isso. Eu queria só ponderar nessa questão que o Vanderlei traz do fracasso, né, dos professores, porque a gente também está estudando no PRODOC, que é o outro grupo de pesquisa que eu participo, a questão da condição docente. Essa condição, ela veio se precarizando radicalmente também nas 2 últimas décadas, né? Tanto do ponto de vista salarial quanto do ponto de vista da carreira docente mesmo, né? Há um esboroamento dessa carreira. E professores e professoras, do ponto de vista desse real que Marcelo traz, assim, eles estão altamente empobrecidos, né? Do ponto de vista financeiro mesmo, e isso tem levado os professores e as professoras a, digamos assim, achar saídas, inclusive dentro da escola, fora da docência. Né? A gente sabe disso, quem frequenta a escola cotidianamente vê o que os professores vão fazendo ali para sobreviver, né? Venda de produtos, troca entre eles, coisas assim muito complexas, né? Que a gente tem observado. E essa condição precária de vida e de trabalho, ela está se somando cada vez mais a essa justificativa, né, gozosa aí dos professores em relação a essa desistência da docência, né? Então, de fato, há, principalmente se você analisa professores da rede estadual de ensino, né, em que deliberadamente a política pública não remunera professores durante 12 meses por ano. Né? São contratos precários de trabalho que se encerram ali em dezembro e muitas vezes vão ser retomados em março, né? Março, abril, dependendo das condições de determinadas escolas. Então, levar isso em conta também é importante, sabe, Vanderlei, esse contexto político e social, né, em que se encontram professores e professores nas 2 últimas décadas, né, agravados por essa questão que Marcelo está colocando das tecnologias. Hoje, grande parte dos professores são formados e trabalham, né, pela via da educação à distância. Isso também é um fator de precarização que tem se somado aí, né, a esses outros inúmeros problemas que a gente tem detectado. Uhum. Está sem som, Vanderlei. Obrigado, Margarete. Eu acho que as observações que o Marcelo e você fizeram são importantíssimas. O professor que, se ele próprio se destitui, né, do seu lugar de professor, ele vai, né, ele vai procurar formas, né, formas de lidar com isso e cada vez mais complicadas. Então, quando eu citei o caso de São Paulo, estatísticas de professores que se afastam por licença de saúde, né, assim, esse número, as matérias que eu li na época questionavam, será que isso é real? Será que é assim mesmo que acontece? Então, se instaura aí uma forma de gozo que né, cada vez mais vai se tornando um sintoma, né, assim, que vai sendo usado, né, assim, pelos professores. Mas, ao se destituírem, os professores também começam a lançar mão da fantasia, né? Fantasia de que poderiam estar fazendo outra coisa. Né? Mas também não sabem, né, como lidar com isso. Né? E continuam participando desse jogo. Quer dizer, os professores que foram encontrados numa escola, numa sala de aula,
no horário em que eles, na sala de professores, no horário em que eles deviam estar em sala de aula, né, e dizendo que se eles levarem os alunos, eles vão ser agredidos, né, o que eles estão dizendo? Né? Eles estão falando da sua desistência de serem professores, né, da abdicação do papel, né, de serem professores. Né? Né, assim, então a gente vê uma situação, né, com uma completa omissão do poder público, né, com, né, assim, um cenário de denúncias, de queixas e denúncias, mas intervenções para mudar esse cenário, não vejo. Não vejo. A situação cada vez se deteriorando mais. Né? E isso está chegando à universidade. Né? Acho que está chegando à universidade. Claro que o cenário é um pouco diferente, né, em termos salariais, em termos de carreira, né, mas está chegando. Então, Você acha que está chegando ou que já chegou tem um tempo? Pois é, eu digo está chegando no sentido de que cada vez a gente vê mais sinais. Está mais visível, né? A diferença, talvez, é que a questão da autoridade epistêmica na universidade é mais fortalecida, né? Mas o exercício dela é complexo. Uhum. Eu achei muito interessante, né? Eu coloquei aqui essa questão assim da responsabilidade, né, daquele que se queixa naquilo que ele está implicado, mesmo como uma provocação, porque eu entendi que o Marcelo falou que isso aí é um trabalho de pesquisa, que essa coisa não é colocada assim, nem deve, né, porque na verdade não surtiria mesmo efeito, mas eu entendi na sua resposta, Marcelo, que parece que essa é uma pergunta que não se tem feito muito, né, por nossa categoria e de professores também, porque cria-se uma forma de identificação de vitimados, né? Se eu estiver falando errado, você me corrija, por favor. Parece que tem um processo aí segregatório, no sentido aí de umas identificações vitimadas, e que a coisa vai ficando assim. Você tem pelo menos uma resposta, né? Você tem pelo menos algo para dizer daquilo que você sofre, vamos dizer assim. E que é um processo realmente muito difícil, porque olha que maravilha que é a frase do Sartre, né? O que eu fiz, o que fizeram de mim, nós estamos aí, né? Com uma questão política gravíssima, com gestores muito complicados, mas eu sinto falta realmente dessa vivacidade acadêmica no sentido das perguntas, porque se nós temos falado que nossos alunos quase não perguntam, né? Ou praticamente não perguntam, e nós, professores, nós temos nos perguntado, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter vocês dois aqui, que estão trabalhando diretamente aí no campo, super atualizados, né? E muito curiosa em relação a isso. Eles têm se perguntado, né? Porque que nós estamos sofrendo, né? Isso na universidade, fora da universidade, nós estamos sofrendo de tudo quanto é jeito, né? A precarização dos valores, a dificuldade com as autoridades de maneira geral, mas vamos lembrar que a autoridade epistêmica ela é outorgada, não basta eu ser um professor, chegar na universidade com o título de doutorado, que eu terei essa autoridade. É outorgada, principalmente quando entra em jogo o desejo do educador. O que vai gerar na base de estudo é um desejo que está em jogo. Então, hoje eu sinto uma mortificação do desejo, sabe? Eu não sei se eu estou correta, Margarete, Marcelo, né? É como se bate de um lado, apanha do outro, e apanha ali, é como se isso fosse mortificando. Mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso viver. Então, será que nós estamos muito mais nessa vertente da sobrevivência do que propriamente de um desejo vivificado aí na arte de educar? Não sei.
O que vocês pensam disso, sabe? Porque eu preciso me perguntar o que eu estou fazendo de mim, né, a partir do que fizeram comigo. Me destituíram, me desvalorizaram, nunca me pagaram, né, como deveria, etc. Mas muito bem, e aí, cadê minha voz? Mas eu não posso falar, porque se eu falar, eu perco meu lugar também. Entende? Porque não sei se vocês têm alguma coisa a dizer. Acho que esse silenciamento que você está falando tem ocorrido na universidade também, né? Sim. O excesso de tarefas e atribuições que a gente tem que fazer, né? Eu fiquei rindo quando você falou, eles são muito produtivos, né? A gente, de certa forma, é também condicionado a ser produtivo, né? Na universidade, porque para você manter as notas de classificação, você tem que produzir, tem que escrever, tem que fazer, é um tem que o tempo todo, né? Ô, Margarete, é aquela história que o Miller fala, hoje nós estamos na era do homem da quantidade, da quantificável, e não do homem de qualidade, né? Nós somos levados a ser quantificado. E a hora que eu olhei o currículo de vocês, eu falei, meu Deus, como é que eu vou reduzir isso aqui, né? Eles são extremamente, são muito conhecidos, muito produtivos, são profissionais muito bem, né, integrados, mas eu vejo a vitalidade. Pois Eu não vejo isso como um processo mecânico. Sustentar o desejo para além dessa produtividade, né? Ela requer um esforço, sim, bastante intenso, né? Nosso, subjetivo. Eu vejo, por exemplo, Marcelo, que Marcelo tem, além de tudo, uma inserção internacional bem arrojada, né? O esforço subjetivo ele é muito maior, né? Então, assim, eu acho que a gente está realmente nessa questão, eu acho que o desejo é fundamental, senão a gente não sustenta, né? No meio desse caos, a gente sustentar uma aula de forma virtual, né? Sustentar 40, 50 alunos interessados ali na discussão, não é fácil, né? Não tem sido fácil, eu acho que todos nós estamos vivendo isso ultimamente, mas é isso, a gente acaba pagando também um preço alto, né? Assim, muitas vezes é uma renúncia à festa, final de semana, né? A ter esse tempo livre para sustentar de alguma forma tanto a produção, que hoje é uma condição para que a gente sobreviva na pós-graduação, né? Quanto o nosso desejo de estar na relação com o aluno, né? Porque eu acho que para manter viva a nossa pesquisa em psicanálise, tem que ter esse desejo, né? Senão realmente a gente não sustenta esse lugar. E é interessante olhar para vocês também, né, Ilka e Vanderlei, porque vocês foram nossos professores e vocês sustentam até hoje esse desejo, né? Então isso é muito interessante, assim, que isso realmente nos dá um alento aí, né? E mesmo com todas as adversidades que a gente vive na docência, né? Quando tem esse desejo pulsante, a gente ainda consegue se manter, né? Agora, a minha pergunta tem sido assim: como transmitir isso na formação, percebe? O seu desejo a gente não ensina, então como é que faz com que isso brote ali, né? Para que outros docentes queiram ser docentes. Porque eu também não aposto numa sociedade que a docência desapareça completamente. Não é possível que isso aconteça, né? Então, a gente realmente precisa continuar apostando que a gente vai encontrar uma possibilidade de ter uma outra docência, algum outro tipo de docência, né? Então, eu acho que o desafio, quando você fala assim, a gente tem se perguntado, para mim a pergunta é sempre essa, assim, como que eu posso transmitir em sala de aula esse desejo de querer saber, de querer conhecer, né? De querer formar as pessoas para que elas também queiram, por sua vez, fazer essa transmissão, né? E isso é que eu acho que é um grande desafio hoje que a gente vive. Exato. Ô, Ilka, Oi. só acrescentar uma coisa fundamental que nós temos que ter consciência.
a psicanálise e a educação, assim como a política, são filhas da modernidade, não da pós-modernidade. Elas foram interrogadas na pós-modernidade violentamente. E isso, nós estamos num período de transição muito, muito enorme, que quando a gente busca os mesmos significantes analógicos que moveram a gente na psicanálise, na educação e na política, os três impossíveis, nós não vamos encontrá-los hoje mais. Nunca. Não tem mais condição de encontrá-los. E não é só porque a gente virou quantitativo e não qualitativo. É que, quando nós estamos aqui nesse cenário, por exemplo, as pessoas estão nos ouvindo, estão digitando nos seus e-mails, estão buscando outras fontes, estão verificando coisas simultâneas. Não tem tempo de espera, não tem compasso de assimilação. Não tem como você ter pergunta, porque você só teve superficialmente aqui nessa mesa agora. Então, nós estamos num mundo em que digitalizamos a vida e pluralizamos tanto as formas de ser, que nós não podemos mais reivindicar desse mundo que se restabeleça a ordem moderna. Uma ordem da democracia, do racionalismo, da ciência, da psicanálise, da educação, da política, da justiça social, da democracia. Enfim, nós não estamos mais nesse tempo. Quando a gente vê que a pós-verdade dos gestores que estão nos conduzindo hoje, abomináveis que são, estão produzindo formas de ser, não necessariamente decantada, assimilada, a educação, ela precisa de um tempo de assimilação. Quando se profere algo, como se ensina algo, como se transmite algo, você tem um tempo de assimilação para que você possa fazer algo disso, uma pergunta sobre si mesmo naquela história. Só que o si mesmo pulverizou-se. Nós estamos no eu imaginário. Isso está mudando completamente a nossa forma de ser. Qual é a perspectiva? Insistir, claro, mas não nostalgicamente reivindicar que venha uma sociedade moderna para poder dar conta do pós-moderno, porque não virá mais. Com certeza não. Não é isso que a Margareth fala, assim, não dá para a gente imaginar que o professor não existirá mais, né? Mas a gente tem que pensar, inclusive, que esse pessoal que está agora formando é dessa geração, vou usar essa palavra, né? São esses que estão aí agora, né? Com tudo isso que você está falando. E é assim que eles vão continuar a comunicação com os futuros alunos, né? Realmente, a minha geração, a geração do professor Vanderlei, é outra época, né? É outra época. E agora virão essas pessoas aí que estão aí. Nós que estamos na universidade, nós estamos vendo a quantidade de professores jovens que estão chegando, né? E como o universo deles já é realmente bem diferente nesse sentido. Não tem como, né? Agora, não vamos esquecer, né, Marcelo? Que se a gente pensa que nós estamos na pós-modernidade, nós não viramos o tempo, nós só exacerbamos valores da modernidade, né? Estamos vivendo aí toda a exacerbação dos valores da modernidade, inclusive com o individualismo aí no topo. E para a educação precisa de laço, nós precisamos saber fazer laço. Eu tenho um pouco de preocupação, sabe, em relação a isso, né? Mas não significa que vai deixar de existir. Não tem lógica pensar que vai deixar, mas eu fico muito preocupada nesse universo de sujeitos tão solitários. Cada um aí com a solidão da sua fantasia, com a solidão propiciada pelos laços sociais de um capitalismo que nos consome, né? No solilóquio do gozo, né? No solilóquio do gozo, numa linguagem técnica, né? E imagina, a educação precisa da capacidade de fazer laço, né? De enlaçar o outro, e enlaçar o outro supõe respeito, consideração, pela diferença, como a Margareth estava falando, inclusive uma diferença que supõe, assim, aquele lá sabe um pouquinho mais do que eu, por enquanto, posso até vir a saber mais do que ele daqui a um tempo, né? Enfim, gente, eu ouvi o Mar entrando aqui agora há pouco, eu acho que ele quer dizer para a gente que nosso tempo acabou. Já passamos 15 minutos. Eu espero dizer alguma coisa. Na verdade, não, Ilka. Eu já me despeço agradecendo assim, imensamente, de coração. Eu desejo voltar a encontrá-los, não precisamos esperar um evento tão grande, mas encontrá-los, porque também tem muito que aprender com o que vocês têm feito. Tá? Eu também gostaria de
Gostaria de agradecer imensamente, Marcelo, Margarete, esse reencontro depois de tanto tempo, né, e para tratar dessa temática. Para mim foi extremamente enriquecedor. Eu saio com muita inquietação dessas nossas conversas aqui. Mas essa inquietação está me colocando ao trabalho, né? Um detalhe que eu fiquei, né, que eu ia sugerir, eu não sei se você tem algum texto sobre isso, Marcelo, da desidentificação com a escola, porque eu já andei lendo, né, que uma das questões cruciais é essa. Se você tiver algum material para nos enviar, porque isso aí é um ponto-chave, né, para a gente começar a atacá-los, né, na discussão, inclusive do professor Vanderlei, lá no doutorado, tá? Gente, foi muito bom. Convidamos vocês para estarem com a gente no LEPSE também, toda a última segunda-feira do mês, né? Eu acho que é um espaço bacana aí para a gente conversar. E, como o Marcelo colocou, o LEPSE São Paulo também. Muito obrigada. Muito Que hora obrigado. que vocês encontram, Margarete, no LEPSE? 16 às 17h30, 18 horas. Ok. Eu mando para você o link do colóquio, porque ela tem toda a programação com horário, aí a gente comunica com vocês aí para vocês divulgarem também. Tá bom. Muito Obrigado, pessoal. Agradeço muito. Foi muito agradável estar aqui com vocês e discutindo esse assunto que nos apaixona. Exatamente. Estou esperando o trabalho de vocês dois, porque aí eu fico como uma referência para as pessoas que estiveram aqui, se quiserem ter o trabalho, eu encaminho. Tá bom? Ilka, eu passei no início do slide, vai estar no vídeo, o livro onde está publicado. Ah, tá. Ok. E por que seu livro foi publicado lá em Barcelona? Eu vi que você fez um pós-doutorado lá. Fiz encomendado por eles. Aliás, você foi gentil em citar o livro, por isso que eu coloquei ele no final. Eu fiz um pós-doutorado lá e eles me encomendaram um livro porque eles ficaram muito interessados nessa prática que a gente tem aqui, sobretudo com a questão da socioeducação e também com os professores, mas eles me pediram essencialmente um livro sobre a nossa intervenção na socioeducação e a questão da identificação está lá, está posta lá. Tá. E aí a gente vai, e aí, enfim, eu escrevi o livro para eles lá, vamos ver se depois eu traduzo para cá. Agora é muito curioso, né? Eu estudei lá também, e eles ficam muito impressionados com o que nós somos capazes de fazer, sabe? E com os alunos nossos que vão para lá, né? Ilka, eu acho que eles ficam muito impressionados porque os europeus são mais duros assim na questão teórica, eles são muito mais potentes teoricamente para poder desenvolver novas ideias, mas quando chega na prática, como a gente, e sobretudo a psicanálise e a educação, que é uma área muito, digamos, muito lateral dentro da psicanálise, a gente está mais na universidade do que necessariamente nas escolas de psicanálise, então a gente ensaia e erra mais, a gente está em menos medo de errar, então a gente vai ensaiando, errando, inventando clínica, desinventando, e quando a gente leva isso para eles, eles ficam muito alvissareiros, assim, eles ficam muito interessados. Eles ficam muito surpresos. Na França, por exemplo, eles me pediram a tradução do nome atual do mal-estar docente, porque mostra a prática que a gente faz de escuta de professores e como a gente faz. Eu acho que eles se interessam um pouco por essa forma meio, sei lá, uma forma menos enquadrada e menos dogmática das Eu acho que nós somos muito criativos, sabe? Com todas as dificuldades que a gente tem, a gente dá conta de fazer boas invenções e eles ficam muito surpresos, né? Que bom. Muito bem, um grande abraço para vocês, muito obrigada às pessoas que tiveram aqui e às pessoas que vão assistir posteriormente, né? Porque depois a gente sabe que normalmente é muito visitado quando vai para o YouTube, então já deixo um agradecimento aí. Nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Tchau, gente. Tchau, um abraço, obrigado a todos, obrigado, Ilka.